Bem-vindos. Vamos começar com uma cena, assim, super comum no consultório. Chega um paciente, ou talvez o filho de um paciente, e senta na sua frente. A preocupação é visível, sabe? Existe um histórico de demência na família. E aí vem a pergunta. Doutora, meu pai teve Alzheimer. Vale a pena eu fazer um teste genético? Essa pergunta é o clássico, né? E é carregada de medo, de esperança. Exato. Como a gente responde? Como é que se conduz uma conversa dessas? Pois é, A nossa análise hoje vai mergulhar fundo nisso, na genética da doença de Alzheimer, mas com um foco assim total na aplicação prática para o médico. isso. A missão é traduzir a ciência em ferramentas para consulta. A gente vai explorar a diferença entre os genes que determinam a doença e os que só aumentam o risco, o papel da testagem e o aconselhamento familiar. Tudo com base no material que a gente analisou. Exatamente. A nossa discussão se baseia numa análise de várias fontes, né? Tem uma revisão bem completa sobre a genética da doença e também um estudo que foi a fundo na experiência real dos pacientes, das famílias nesse processo todo. Ótimo. O objetivo não é só listar fatos, mas entender o impacto humano dessa informação. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pelo alicerce. As fontes que a gente viu traçam uma linha muito clara, dividindo a genética do Alzheimer em dois universos. É a distinção mais importante de todas, eu diria. Certo. De um lado, a gente tem a doença de Alzheimer de início precoce, ou EOAD, do outro, a de início tardio, a Low AD, E a de início precoce é a mais rara, né? bem mais rara. Geralmente diagnosticada antes dos 65 anos, talvez uns 10% dos casos. Mas o que define ela não é só a idade. É que a genética aqui não é um fator de risco. Não é um fator. Não. Ela é a causa. A etiologia, a origem do problema é, assim, praticamente 100% genética. 100%? Nossa, esse é um número muito forte. Então a gente está falando de uma relação de causa e efeito direta, quase uma sentença. Precisamente. Ela está associada a mutações que a gente chama de autossômicas dominantes em 3 genes específicos, o APP, o PSN1 e o PSN2. Ok, vamos detalhar isso. O que significa, na prática, autossômica dominante? Então, dominante aqui é a palavra-chave. Significa que basta herdar uma única cópia defeituosa do gene, ou da mãe ou do pai. Uma só já é o suficiente. Uma só. E a doença vai se manifestar. Na prática, se um dos pais tem a mutação, cada filho tem uma chance de 50% de herdar e, consequentemente, de desenvolver a doença. 50% é uma probabilidade altíssima. Exato. A hipótese amiloide, bem resumidamente, diz que o acúmulo de placas de uma proteína, a beta-amiloide, é o gatilho inicial de tudo. Certo. O que essas mutações fazem é basicamente pisar fundo no acelerador desse processo. Elas causam uma produção excessiva da forma mais tóxica dessa proteína, a AB42. O cérebro fica, inundado com o material que forma as placas. As fontes trazem algum exemplo clínico que mostre isso de forma bem clara? Sim. E o exemplo mais poderoso é a síndrome de Down. O gene APP, um daqueles 3, fica no cromossomo 21. Ah, claro. Pessoas com síndrome de Down têm 3 cópias desse cromossomo. Ou seja, 3 cópias do gene APP. É como se a fábrica de amiloide estivesse funcionando com 50% a mais de capacidade a vida inteira. E o resultado? O resultado é que praticamente todos desenvolvem a neuropatologia completa do Alzheimer por volta dos 40 anos. É a prova viva do impacto desse gene. Impressionante. Mas olha que curioso. A genética também mostra o outro lado. Descobriram uma variante protetora nesse mesmo gene, o APP, numa população islandesa. Uma variante que protege. Exato. Ela faz o oposto. Reduz a produção de beta-amiloide em uns 40%. Funciona como um escudo genético contra a doença. Ok, o cenário da doença de início precoce é muito claro, quase matemático, mas ele é a minoria. O que acontece na grande maioria dos casos que chegam para o geriatra, os de início tardio? Não, aí a gente entra num segundo universo, muito mais complexo. Certo. Na doença de Alzheimer de início tardio, que é a que surge depois dos 65, a maioria dos casos é esporádica. Não tem uma única mutação que determine o destino.
Então a gente abandona a ideia de gene causador. Exatamente. A gente passa a falar de fator de risco genético. E o principal deles, de longe, é um gene chamado apolipoproteína E, ou APOE. Certo, o APOE. Esse é bem famoso. Como ele funciona? Então, todos nós temos o gene APOE, mas ele vem em 3 versões, ou alelos. O alelo epsilon-2 é considerado protetor. O epsilon-3 é o mais comum, tem um efeito neutro. E o epsilon-4 é o que aumenta o risco. E qual a função dele? A gente pode pensar neles como tipos diferentes de faxineiros do cérebro. O trabalho deles é ajudar a limpar resíduos, incluindo a própria beta-amiloide. Gostei da analogia. O E2 seria um faxineiro super eficiente. O E3 faz o trabalho padrão. E o E4 é um faxineiro um pouco mais lento, menos eficaz. Se a faxina não é bem feita, o lixo começa a acumular, né? Entendi. E qual o tamanho do risco que esse alelo E4 confere? O qual mais lento é esse faxineiro? Os dados são bem diretos. Ter uma única cópia do alelo APOE4 aumenta o risco de desenvolver a doença de 2 a 3 vezes. 2 a 3 vezes. Agora, se a pessoa herda 2 cópias, uma de cada pai, o risco aumenta em aproximadamente 12 vezes. 12 vezes. É um salto enorme. É. Para ter uma ideia, entre 40% a 65% das pessoas com Alzheimer de início tardio têm pelo menos uma cópia do E4. Mas, e esse é o ponto mais importante, Qual? ele é um fator de risco, não uma sentença. Ter o faxineiro menos eficiente não garante que a casa vai ficar suja. Muitas pessoas com o alelo E4 nunca vão desenvolver a doença. E muitas que têm a doença não têm o alelo, imagino. Exatamente. E essa diferença entre certeza e probabilidade que torna a aplicação disso na prática tão delicada. E essa distinção nos leva direto para a prática clínica. Com essa divisão tão nítida, a abordagem da testagem tem que ser completamente diferente para os dois grupos. É noite e dia. Para um paciente de 50 anos com vários parentes que tiveram demência na mesma idade, testar os genes determinísticos APP, PSN1, PSN2 tem um papel diagnóstico claro. Certo, pode confirmar a causa. Isso. Já a testagem do APOE para doença de início tardio não é um teste diagnóstico, é uma avaliação de fator de risco. O uso rotineiro é bem mais controversoso. Porque ele não diz você vai ter, diz sua chance é maior. Exato. Vamos nos aprofundar um pouco na experiência de quem passa por isso. As fontes falam sobre a jornada emocional dos pacientes, das famílias. Falam, e é uma jornada bem complexa. Na fase pré-teste, as motivações são muito diferentes. Imagino que alguns chegam querendo uma permissão para não se preocupar mais, e outros já vêm convencidos do pior, só buscando a confirmação, né? Exatamente. Por isso a conversa inicial é vital. Tem que alinhar expectativas sobre o que o teste pode e não pode dizer. Depois vem a espera pelo resultado, que é um período de muita ansiedade. E a revelação? E aí a revelação. Um resultado positivo pode levar a decisões práticas, tipo planejamento reprodutivo nas formas familiares, mas também a um impacto emocional profundo. Espera um pouco. Aqui tem um ponto que me pareceu contraintuitivo e muito valioso nas fontes. Existe alguma estratégia para comunicar esses resultados de risco, como o do ApoE4, de um jeito que minimize o sofrimento? Sim, e é um dos achados mais práticos. Um estudo descobriu algo fascinante. O quê? Ao comunicar um resultado positivo para o alelo APOE4, quando os médicos associavam esse risco não só ao Alzheimer, mas também à doença arterial coronariana. Doença cardíaca. Isso. Os pacientes apresentavam menos ansiedade no momento da revelação e, mais importante, menos sofrimento relacionado ao teste num acompanhamento de 1 ano. Mas isso é incrível, adicionar mais uma notícia ruim sobre risco cardíaco, na verdade diminui a ansiedade. Qual é a lógica por trás disso? A hipótese é que isso muda o enquadramento mental da pessoa. Alzheimer soa como um destino assustador, abstrato e, para muitos, incontrolável, né? Sim, totalmente. Doença coronariana, por outro lado, já faz parte do nosso vocabulário de saúde. É um território familiar com coisas que a gente sabe que pode manejar. Dieta, exercício, colesterol. Ah, entendi. Então, ao conectar o risco genético
a algo que é gerenciável. Você devolve para a pessoa a sensação de agência. Você transforma o medo paralisante em um plano de ação concreto para a saúde geral. É uma mudança da paralisia para ação. Isso faz todo sentido. É terapêutico. Totalmente. Ok, a testagem é um ponto crucial. Mas, fora dessa decisão de testar ou não, como essa informação genética está sendo usada no dia a dia? A utilidade está crescendo em várias frentes. Uma área muito promissora é na resposta a intervenções não farmacológicas. Como assim? Uma das fontes cita um achado muito interessante. Pacientes que são portadores do alelo APOE4, o de maior risco, parecem ter melhoras mais significativas no comprometimento cognitivo quando fazem exercício físico. Outro ponto contraintuitivo. O grupo de maior risco genético é o que mais se beneficia de algo tão simples quanto exercício. Por que isso acontece? A teoria é que o exercício pode estar ativando vias de resiliência cerebral ou melhorando o fluxo sanguíneo de um jeito que compensa parte do déficit associado ao APOE4. Entendi. A gente ainda não sabe o mecanismo exato, mas a evidência é um sinal poderoso de que a genética não é destino. É um guia para a intervenção. É o começo da medicina personalizada na geriatria? Exatamente. E na área de tecnologia, como diagnósticos por inteligência artificial? Tem um papel central. O status do APOE hoje é um dado crítico para modelos de IA que buscam prever a patologia amiloide no cérebro a partir de exames de imagem, por exemplo. Incluir o dado genético melhora a performance desses algoritmos. Mas sendo realista, isso não soa como algo de um grande centro de pesquisa. Não corremos o risco de criar mais uma ferramenta de ponta que acaba aumentando a desigualdade no acesso? A pesquisa de hoje viram os padrões clínicos de amanhã, né? Sim, é verdade. E o conhecimento gerado por esses modelos, mesmo que em poucos lugares, ajuda a gente a entender melhor a doença como um todo. Além disso, a genética também é usada para modelar a progressão da doença, o que é fundamental para desenhar ensaios clínicos mais eficientes. Certo. Então vamos voltar para aquela cena inicial no consultório. O familiar na nossa frente, ansioso, perguntando: doutora, vale a pena fazer o teste? Depois de tudo isso, fica claro que a resposta não é um simples sim ou não. Exato. A resposta certa provavelmente é: depende do porquê você está perguntando e qual a sua história familiar. Se a gente está investigando uma família com múltiplos casos de demência de início muito precoce... Antes dos 60, 65 anos. Isso. Aí o teste genético para os genes determinísticos pode dar uma resposta definitiva. O aconselhamento nesse caso é sobre lidar com uma certeza. E para o cenário muito mais comum do familiar preocupado com Alzheimer de início tardio do pai ou da mãe? Nesse caso, o teste do apoio não vai dar uma resposta, vai dar uma probabilidade. Ele não é uma ferramenta de diagnóstico, é o início de uma conversa. Uma conversa sobre gerenciar riscos? Perfeito. Uma conversa sobre otimizar a saúde cerebral e cardiovascular, viver uma vida mais saudável, o que no fim das contas beneficia todo mundo independente do resultado. A mensagem principal para o clínico é que essa conversa exige cuidado, tempo e individualização. É sobre empoderar o paciente em vez de assustá-lo. Excelente. E para a gente fechar, qual seria um pensamento final para deixar com quem nos ouve? Olha, as fontes mencionaram aquela variante protetora do gene APP, a islandesa, que reduz a produção de amiloide. À medida que o campo avança com terapias que miram justamente nessa via, o futuro da pesquisa talvez não esteja só em encontrar genes de risco. Mas em entender os de proteção. Exatamente. Qual seria o impacto se a gente dedicasse a mesma energia para entender profundamente por que algumas pessoas são naturalmente blindadas contra a doença? Será que desvendar esses mecanismos de proteção genética poderia um dia nos ensinar a criar estratégias preventivas para todos? Transformar o que hoje é sorte genética em uma intervenção terapêutica universal?